Beleza, foi. Bom, pessoal, então, na aula passada, a gente estava falando, na última aula, sobre a lei de probabilidade total, tá? Que é essa daqui. Então, para calcular a probabilidade de um conjunto B, ou de um evento B, né, você pode separar em vários casos, tá? Então, se B acontece, então é porque B acontece dado que o 1 aconteceu e o A1 acontece, ou então o B aconteceu dado que o evento A2 acontece e o evento A2 aconteceu, e assim sucessivamente. Essa fórmula, a única exigência é que os conjuntos A1, A2 até a N formem uma partição de ômega. Foi isso que a gente viu na aula passada. E a gente fez um exemplo lá do xadrez. Aí agora que vou fazer mais um exemplo, uma partição de ômega. Tá? Então vamos fazer mais um exemplo que é esse daqui das regiões geográficas, tá? Para a gente fixar essa ideia, tá? E ainda tem outras coisas também nessa questão, com complementar e coisas assim, então eu acho que ajuda bastante. Então vamos lá, considere 3 regiões geográficas, A, B e C, distantes o suficiente uma da outra, de modo que seja razoável supor independência entre os regimes de chuva nos 3 territórios. De acordo com as previsões meteorológicas do dia, estima-se que as probabilidades de ocorrência de chuva forte sejam de 2/3 na região A. Então, vou colocar aqui os eventos A, chuva forte no território, na região A. Em A. O evento B também é chuva forte, só que na região B. E o evento C, chuva forte em C. Então, ele diz o seguinte: estima-se que as probabilidades de ocorrência de chuva forte sejam de 2/3 na região A, então P de A, 2/3, 3/4 na região B e meio na região C. Considerando-se as estimativas como verdadeiras, tá? Então, por que ele diz que estima-se que as probabilidades de ocorrência sejam tanto? Aí está falando, considerando que essas estimativas são verdadeiras, calcule a probabilidade de que chova forte em pelo menos uma região. Então, item A. O que é chover forte em pelo menos uma região? Bom, isso é chover forte em A, ou em B, ou em C, certo? Então, é a probabilidade da união. E aqui, olha, tem uma palavra-chave que é supondo independência entre os regimes de chuva nos 3 territórios. Então, a gente vai ter que usar o conceito de independência. Como é que era mesmo, né, o conceito de independência? Bom, a gente sabe o seguinte, né? Como A, B e C são independentes, lembra, né, que a independência está relacionado com a probabilidade da interseção dos eventos. Aqui são 3, né? Pode ser decomposta como produto de cada uma delas. Então, isso aqui vai dar P de A, P de B, P de B e P de C, não é isso? Então, acaba que as interseções viram produto. E olha só o que acontece. Eu quero calcular a probabilidade de... e aqui eu consigo saber quanto é que dá, né? Vai dar 2/3 vezes P de B, 3/4, vezes P de C, que é meio. Então, esse vai embora com esse vai embora com esse, deu 1/4. Tá? Então, eu sei que a interseção tem probabilidade 1/4. Tá? Então, o que acontece? Aqui é um caso clássico da lei de Morgan, certo? Por quê? Porque eu quero calcular a probabilidade de união, só que é difícil calcular. Por outro lado, a probabilidade da interseção é fácil, já deu 1/4. Então, lembra lá, né, como é que era as leis de Morgan. Então, vou colocar aqui, lei de Morgan.
ela me dizia o seguinte, que a probabilidade da união era igual ao complementar da probabilidade da interseção, um complementar em cada uma delas, certo? Tudo bem? Então, se não lembrar, né, a gente também poderia escrever assim. Talvez isso esteja mais claro na memória. Se eu colocar um complementar nas uniões, o que vai acontecer? A gente viu que o complementar ele entra nos conjuntos e as uniões viram interseções. Então, essa expressão aqui da esquerda, ela fica sendo A complementar, interseção B complementar, interseção C complementar. Lembra, a gente mostrou isso lá com palavras ou olhando para o conjunto, né? Então, ó, se eu traduzir isso agora, aplicar, como esses dois conjuntos são iguais, eu posso aplicar a probabilidade aos dois conjuntos e a probabilidade vai ser a mesma. Então, aqui do lado esquerdo vai dar A união B, união C complementar. E do lado direito vai dar P de A complementar, B complementar, C complementar, tá? E aí, do lado esquerdo, nota que eu tenho a probabilidade de um conjunto com um complementar em cima. Então, isso é 1 menos a probabilidade de A união B, união C, igual a P de A complementar, interseção B complementar, interseção C complementar. Bom, e aí, se eu jogar esse cara para cá e esse cara para cá, eu vou ter 1 menos P de A complementar, interseção B complementar, interseção C complementar, igual a P de A união B, união C. Tá? Como eu escrevi aqui em cima, então eu só fiz assim, dei um pouquinho essa volta, só para mostrar que a gente pode escrever isso. Mas depende de como você olha para a lei de Morgan. Se você olhar para a lei de Morgan escrita direto como probabilidade, você vai ter essa relação de forma direta. Mas se você só lembrar daquela propriedadezinha que diz que o complementar da união de conjuntos é a interseção dos complementares de cada conjunto, como está aqui, você também consegue trabalhar e chegar nessa mesma forma, tá? Bom, então, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar então a partir daqui, tá? Então, vamos lá. Isso aqui quer dizer o quê? Então, eu tenho que calcular A, união B, união C. Isso dá 1 menos. Agora, vamos olhar para cá. O que é isso? Esse evento é o evento A complementar, interseção B complementar e interseção C complementar. Eu tenho independência entre os eventos A, B e C, né? Bom, aqui eu tenho que pensar, né? Poxa, aqui apareceu interseção, mas não apareceu a interseção de A com B com C. Apareceu A complementar, B complementar e C complementar, né? Então, esses eventos A complementar, B complementar e C complementar, eles são independentes? Que nem o A, o B e o C? E a resposta é que sim, tá? Então, para fazer essa expressão do asterisco, eu tenho que notar que A complementar, B complementar e C complementar são independentes. Eles são independentes porque o A, o B e o C são independentes, tá? Então, são independentes porque A, B e C são independentes, tá? Então, a independência entre eventos A, B e C implica independência entre os eventos A complementar, B complementar e C complementar também, tá? Porque intuitivamente faz sentido. Por quê? Você está dizendo assim, ó, se A e B são independentes, é porque o fato de B ocorrer, digamos, não altera as chances de A ocorrer. Da mesma forma, né, a gente poderia reescrever isso da seguinte maneira. A gente poderia dizer a ocorrência ou não de B não altera a probabilidade de A acontecer. Esse ou não é que pega o complementar, entendeu? Então a gente teria que o complementar de B não altera a chance de A acontecer. Se não altera a chance de A acontecer, também não altera a chance de A não acontecer.
Então, nota que esses A acontecer ou A não acontecer está sendo usado com o mesmo sentido. Então, esse é um resultado muito importante, tá? Que se eu tenho A, B e C independentes, então A complementar e B complementar são independentes, A complementar e B são independentes, tá? Qualquer combinação de complementares e não complementares envolvendo os três conjuntos vai ser independente também. Então, moral da história, eu posso separar como A complementar, estou olhando agora para cá, para essa expressão. Então, eu posso separar como produto, B complementar e C complementar. Então, eu fico com 1 menos. Quem é P de A complementar? P de A complementar P de A é 2/3. Então, A complementar é 1/3. Tá? Vamos lá. P de B complementar. O P de B é 3/4, então B complementar é 1/4. Vezes P de C complementar. C é meio, então o complementar de meio é meio também. Tá? Então é isso. 1 menos 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Isso aqui vai dar 23 sobre 24. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi. desculpa, eu não entendi por que que alterou o valor da. Aqui, tipo, que antes estava 2/3, aí ficou 1/3, 1/4 e meio. Eu não entendi. Ah, tá. É porque... Deixa eu botar mais um espaço. É porque eu fiz assim, ó. P de A era chuva forte em A, né? Que é 2/3. Só que lá em cima eu tinha que calcular, aqui eu tinha que colocar a complementar, né? Então, aonde eu vou colocar esse primeiro valor corresponde ao P de A complementar. Quem é P de A complementar? A gente viu que o complementar, a probabilidade complementar é 1 menos a probabilidade do evento em questão. Então, se é A complementar, vai ser 1 menos P de A. 1 menos P de A é 1 menos 2/3, que vai dar 1/3. Tudo bem? Aí eu fiz a mesma coisa para os outros, né? No P de B, P de B era quanto? 3/4. Aí eu coloquei que P de B complementar era 1 menos 3/4, que era 1/4. Tá? E a mesma coisa para o C. P de C era meio, então P de C complementar também era meio. Tudo bem? Tá, então assim, na hora de fazer, depois você primeiro subtrai esse 1 e depois você tem que Uhum. subtrair de novo? Desculpa, primeiro subtrai 1 e depois subtrai de novo? Não Não, é porque, entendi. tipo assim, você colocou aqui, né? 1 menos 2/3. Isso. Aí depois você colocou 1 menos 1/3 aqui, aqui embaixo. Ali em cima, na real. Aqui? Então mantém esse 1. Ah, sim, sim. Mas tem que lembrar, né, da prioridade. A prioridade na conta é a multiplicação. Então, eu faço a multiplicação primeiro e depois subtraio, tudo bem? Sim, sim. Tá bem, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, vamos lá. Vamos fazer o B, então. O B diz o seguinte: qual é a probabilidade de que chova forte somente em uma das regiões? Ah, o que que é isso, né? Chover forte só em uma região. Bom, vou escrever a expressão, tá? Então, vamos pensar aqui. Ele quer que chova somente em uma das regiões. Então, pode ser que chova forte só em A. Então, primeiro, chover forte em A, mas como eu quero que chova forte só em A, eu preciso que chova forte em A e não chova forte em B e não chova forte em C, certo? Bom, mas essa é só uma forma de que chova forte em somente uma das regiões. Eu preciso também contabilizar as outras duas formas. Então, essa é a primeira forma de chover forte só em A. Então, eu vou escrever meus eventos assim: chove forte apenas em A ou chove forte apenas em B, certo? Ou chove forte apenas em C.
certo? Concorda? Então, aqui chove forte apenas em A, porque choveu forte em A, mas não choveu forte em B e não choveu forte em C. Aqui chove forte apenas em B, e aqui chove forte apenas em C, tá? Bom, e agora, como é que eu faço? Bom, nota que eu tenho uniões, né, aqui. Então, eu gostaria de usar aquela propriedade que diz que eu posso separar uniões somando. Só que eu preciso lembrar, para usar essa propriedade, eu preciso ver se os conjuntos que eu estou unindo são disjuntos, né? Ou seja, se a interseção é vazia. E a interseção vai ser vazia, por quê? Porque isso aqui chove forte em A apenas, né? E aqui chove forte em B apenas, tá? Ou chove forte apenas em B. E já está falando que vai descarregar meu laptop do chão. Então, como eu sei que as interseções são vazias, porque esse primeiro chove forte só em A e esse aqui chove forte só em B, não tem como os dois acontecerem ao mesmo tempo, certo? Chover forte só em A e chover forte só em B. Então, como a interseção é vazia, eu posso separar somando. Então, isso vai dar A interseção B complementar, interseção C complementar, mais E de A complementar, interseção B com interseção C complementar, mais aqui vai dar A complementar, interseção com B complementar, interseção C, certo? Então, ó, separei essas uniões, deram origem a somas. Eu só posso fazer isso porque as interseções 2 a 2 são vazias. Esse interseção com esse vazio. Esse interseção com esse vazio, esse interseção com esse vazio. Então, eu posso separar. Bom, aí agora é só um trabalho de conta, né? Porque olha o que aconteceu. Deu de novo interseção aqui. Aqui também só tem interseções e aqui também. Então, dentro de cada um desses, eu vou separar a interseção como produto, certo? Porque a gente já viu que são independentes. O que acontece em A é independente do que acontece em B, que é independente do que acontece em C. Então, as interseções, todas elas, né, fatoram como produto. Certo? Mas como que eu sei quando que eu tenho que multiplicar e quando que eu tenho que somar? Você só pode multiplicar, separar multiplicando se for interseção e se os eventos forem independentes, tá? Aqui é a interseção de 3 eventos, A complementar, B e C complementar. Como a questão disse que A, B e C, o que acontece em A, B e C é independente entre si, né? O regime de chuva de A é independente do regime de chuva em B, que é independente do regime de chuva em C, então você pode separar interseções como produto, tá? Desde que um evento só envolva A, outro evento só envolva B, outro evento só envolva C. Então, para separar como produto, tem que ser interseções e tem que ser interseção de eventos independentes. Para eu separar como soma, tem que ser união. Então, união separa como soma. E para eu poder separar como soma, eu preciso que eu esteja com conjuntos que não têm interseção comum. Se tiver interseção comum, não posso separar somando, tá? Então, essas são as condições. Para soma, o que vira soma é a união, lembrando que os conjuntos precisam ser disjuntos, 2 a 2, e o que separa multiplicando é a interseção, né, que separa como produto. Então, Mas, essa é a regra. isso, Sempre vai ser assim. Tá. Mas aí você tem que ver, para a interseção tem que ver se é independente e para a união tem que ver se os conjuntos são disjuntos, tá? Entendi. Obrigada. De nada. E aqui vai dar A complementar vezes B complementar vezes C.
Bom, aí eu não vou fazer, tá bom, pessoal? Porque é só fazer conta. Agora, aqui vai entrar 2/3 vezes. Eu vou fazer só esse primeiro, porque os outros são bem análogos. Aqui vai entrar B complementar, mas B complementar é 1/4. E aqui vai entrar C complementar, que é meio. E aí tem que fazer os outros, tá? Aí eu vou deixar para vocês completarem. Tá? E aí, pronto, tá feito. É só fazer o quanto que dá essa conta toda, tudo bem? Bom, item C. Qual a probabilidade de que ocorra chuva forte em, no máximo, uma das 3 regiões? Então, se é no máximo uma das 3 regiões, como é que eu posso fazer? No máximo uma das 3 quer dizer ou ocorre chuva em somente uma das 3, que foi o caso que eu fiz em B, certo? Ou então só acontece chuva, ou então não acontece chuva em lugar nenhum. Então vou colocar aqui, ó, 2 eventos. O primeiro evento é chove apenas em uma região. Ou não chove em nenhuma região. Tá? Então só tem essas duas possibilidades. Ele está falando qual é a probabilidade de que ocorra chuva forte em no máximo uma das 3. Se é no máximo em uma, então chove forte apenas em uma região, ou então não chove forte em nenhuma região. Aí tem que lembrar o seguinte: bom, agora eu estou com uniões. Né? Será que eu consigo separar somando essas uniões? Sim. Por quê? Porque não tem como chover apenas em uma e não chover em nenhuma região. Obrigatoriamente, se ocorre o primeiro evento, o segundo não pode ocorrer. E se acontece o segundo, o primeiro não pode ocorrer. Então, eu posso separar somando. Então, isso aqui é P de chover em apenas uma região. Só que chover em apenas uma região, ó, é a probabilidade do item B, né? Eu vou colocar assim, de forma abreviada, é a probabilidade que a gente achou no item B, mais a probabilidade de não chover em nenhuma região. Tá? Então, o que é não chover em nenhuma região? É A complementar, E, B complementar e C complementar. Então, isso aqui vai dar a probabilidade que for calculada em B, mais P de A complementar, vezes P de B complementar, vezes P de C complementar. E aí é só calcular esse produto aqui que eu já fiz aqui em cima, tudo bem? Então, a C eu vou deixar para vocês completarem. É só colocar aqui os valores numéricos. Item D. Qual é a probabilidade condicional de chuva forte na região A, dado que choveu forte em, no máximo, uma das 3 regiões? Oi. Desculpa te interromper. É que eu Tudo fiquei bem. meio perdida no chove apenas. Aí você botou uma letra ali. Tá, é porque chove em apenas uma região corresponde que está escrito na letra B já, né? Isso, Ficou confuso, mas é isso que eu quis dizer. Então, é a probabilidade que deu no item B. Tá bom. Tá bom? Obrigada. É porque eu não fiz a conta. Tá? Professor, Oi. qual que é a diferença de eu colocar P de A, interseção B, interseção C, e colocar o C de fora do parênteses? Fica a mesma coisa que o que você escreveu aí? Você está falando da diferença entre isso e o que? Aí coloca o C de fora, o complementar. Assim? Isso. É diferente do que tá em cima? É diferente disso aqui? Isso. Sim, é diferente. Ah, tá. Por que é diferente? Porque tem aquela regrinha, né? A gente viu nas aulas passadas que se eu passar, o que você está querendo fazer é passar o complementar para dentro de cada conjunto. Você Entendi. pode fazer isso, né?
Porque daqui para cá, o que foi feito foi isso, né? Passou com o complementar que estava fora, passou para dentro. Só que tem que lembrar que tem que trocar as interseções. Eu não estava lembrando dessa parte. Pois é, aí tem que tomar cuidado. Aí vai dar assim, tá? A gente viu isso com calma, por que que isso acontece nas outras aulas. É da lei de Morgan. Tudo bem? Tá. Valeu. Nada. Bom, e o item D? Não, o item D eu acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu acho que eu prefiro deixar ele para depois, porque olha só o que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte: ó, qual a probabilidade condicional de chuva forte na região A, dado que choveu forte em, no máximo, uma das 3 regiões? Então, eu acho que eu posso até usar o que já está feito. Não, vou ter que falar um monte de coisa. Acho que não vai ser legal. Eu posso fazer em D, só que, enfim, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ele está falando o seguinte, ó, condicional de chuva forte na região A, ou seja, ele quer saber P de A, né? Porque o A é chuva forte na região A. Dado que choveu forte em, no máximo, uma das 3 regiões. Então, o que é choveu, esse evento, né? Dado que choveu forte em, no máximo, uma das regiões, é o evento que está na letra C, concorda? Né? De que chova forte em, no máximo, uma das 3 regiões. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso chamar isso aqui é o evento da letra C, não é isso? Eu posso chamar esse evento aqui, vamos chamar de evento, tá? Certo? Esse é o evento que representa choveu forte em, no máximo, uma das 3 regiões. Esse é o evento E. Então, o que eu quero saber é P de A dado E, não é isso? Probabilidade condicional de chuva forte em A, dado que choveu forte em, no máximo, uma das 3 regiões. Então, é P de A dado E. Tá bom? E aí, como é que eu faço isso? Bom, isso vai dar, por definição, é P de A interseção E, dividido por P de E, certo? Tá? Então, A interseção E, P de E. Esse aqui, P de E, está feito, né? Porque vai ser feito no item C. Né? É só substituir, enfim, vai pegar a resposta do item B, mais P de A complementar, P de B complementar, C complementar. Então, dado que isso aqui está feito, eu já sei quem é o P de E. Falta a interseção E. O que é a interseção E? Vamos interpretar. O que significa isso? A quer dizer choveu em A. E o E quer dizer que choveu em, no máximo, uma das 3 regiões. Então, se eu falo para você o seguinte, olha, choveu em A, que é esse primeiro evento, e choveu em, no máximo, uma das 3 regiões, é a mesma coisa que dizer que só choveu em A, certo? Então, é a mesma coisa. Esse evento, A interseção E, é A interseção B complementar, interseção C complementar, sobre P de E. E aí, esse evento que está aqui em cima, eu também consigo calcular. Porque, de novo, agora eu estou em interseção. Então, P de A, P de B complementar, P de C complementar, sobre P de E. Tá bom? Bom, e aí, beleza. Aí eu já sei calcular, porque esse valor eu já tenho, esse valor a gente já fez lá atrás, esse também, e esse aqui foi o que foi calculado no item C. Tá bom? Eu fiquei com uma dúvida. Uhum. Por que você considera que se choveu em no máximo uma das regiões, quer dizer que choveu em A? É porque não é que se choveu em apenas uma região, choveu em A. Quer dizer, é que eu tenho que calcular a interseção dos dois eventos. Então, esse evento aqui, só esse sozinho, A quer dizer o quê? Quer dizer que A aconteceu, ou seja, quer dizer que choveu em A. Ele sozinho não me diz nada sobre B e C. Pode ser que em B tenha chovido ou não, pode ser que C tenha chovido ou não, mas eu sei que em A choveu. Né? Aí, quando eu olho para esse segundo evento, ele diz que choveu em, no máximo, um lugar, ou em A e não choveu em nenhum outro, ou então choveu em B e não choveu em nenhum outro, ou choveu em C e não choveu em nenhum outro.
Se eu calcular a interseção entre essas duas coisas, esse aqui me diz que choveu em A, e esse aqui me diz que choveu no máximo em uma região, essa interseção quer dizer choveu apenas em A, certo? Ele fala assim, ó, choveu no máximo em um lugar, e aqui diz choveu em A, se as duas coisas aconteceram, é porque choveu em A apenas, e nos outros lugares não choveu. Tudo bem? E essa interseção veio daqui. Veio da definição do condicional. A probabilidade condicional é a probabilidade da interseção dos eventos dividido pela probabilidade do segundo evento. Tudo bem? Eu tô pensando no desenho dos conjuntos, sabe? Ah, sim. Aí seria o A sozinho e toda a região em volta dele, excluindo o B e o C, então. Isso. Se você estiver pensando Dentro do nos espaço mostral, o que eu quero dizer. Isso, exatamente. Então, se você tem A, B, isso é para calcular só essa aqui, né? Só essa probabilidade. Então, vai equivaler a A, mas não posso estar em B e não posso estar em C também. Ah, Então, tá. Aí seria fica só sem essa interseção. parte. Tudo bem? Entendi. Mas eles não são independentes? São independentes. E aí não tem problema ter interseção entre eles, não. Ah, ótima pergunta. Não tem problema. De fato, quando dois eventos são independentes, vai existir interseção entre eles, obrigatoriamente. É meio que, a princípio, pode parecer contraintuitivo, mas na verdade não é. Vamos ver. Eu tenho duas situações, né? Vamos pensar só em dois conjuntos. Eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. A situação 1 é essa, onde existe interseção. Então, essa é a primeira situação. Vou apagar aqui para eu poder colocar a segunda. Na segunda situação, eu tenho os conjuntos A e B com interseção vazia, tá? Esse caso é A interseção B igual a vazio, e esse caso é A interseção B diferente de vazio, tá? Bom, aí eu quero ver independência. Vamos olhar para essa situação. A e B são independentes? Vamos pensar intuitivamente falando. Bom, se eu sei que A aconteceu, como não tem interseção com B, eu sei que B não aconteceu, certo? Ou seja, se eu souber que A aconteceu, isso altera a chance de B acontecer, certo? Por exemplo, vou escrever assim: quem seria P de A dado B, digamos? P de A dado B é, dado que B aconteceu, qual a chance de A acontecer? É zero, certo? Porque não tem interseção comum. Então não tem como. Se B aconteceu, não tem nenhum elemento de A dentro de B. Então Entendi. essa probabilidade é zero. Se eu for olhar P de A, quem é P de A? Bom, P de A é ele mesmo, né? É um valor diferente de zero, se esse conjunto aqui for não vazio. Então não tem como essas duas quantidades serem iguais, certo? Não dá. Porque aqui é zero e aqui é diferente de zero, que é a chance de A acontecer. Então, se os eventos tiverem interseção vazia, eles vão ser sempre dependentes. Tá? Esse aqui é um caso que pode ser que A e B sejam independentes. É possível, porque aqui tem uma interseção que não é vazia. Tá? Aí vai depender. Vai ter que fazer a conta. Vai ter que ver se a probabilidade de A vezes a probabilidade de B é igual à probabilidade dessa interseçãozinha daqui. Tudo bem? Fez sentido? Fez. Eu só não prestei atenção na hora que você falou do quando não tem o B e quando não tem o C, mas tem o A. Aí eu só considero o A sem interseção com eles. Isso. Tá. Você tem que pegar só os elementos que estão em A, mas que não estão em B e também não estão em C. Tudo bem? Uhum. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, vamos prosseguir para eu conseguir terminar essa parte de probabilidades para a gente depois entrar em variáveis aleatórias. Já vai dar a terceira semana. Eu estava planejando fazer isso até semana passada, mas tudo bem. A gente vai realocando, né, o tempo. Eu queria falar com vocês agora sobre o teorema de Bayes, tá?
O teorema de Bayes é muito importante. A gente está falando sobre condicionamento, né, sobre probabilidades condicionais, como a gente falou nessa questão, né? E probabilidade condicional, ela sempre depende da ordem que você está condicionando, né? Por exemplo, aqui eu quero saber a probabilidade de A acontecer, dado que B acontece. Como é que eu faço isso? P de A dado B. Então, eu posso fazer posso usar a definição, né? Quem é P de A dado B? É a interseção dividido pela probabilidade onde eu estou condicionando, pelo P de B. Bom, e aí quem é a interseção de A com B? Lembra lá que tem a regra da multiplicação, que diz o seguinte: a probabilidade de A interseção B é a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A, tá? Isso decorre direto da definição de probabilidade condicional. Então, o que eu fiz foi, eu igualei essas duas coisas, tá? E aqui divido por P de B. Quando eu faço isso, nota o que acontece. Eu estou explicitando uma relação que envolve o condicionamento de A dado B, e para calcular a chance de A dado B, eu olho para a chance de B dado A. Então, eu meio que troquei a ordem, né, do condicionamento aqui. E eu tenho que fazer uns ajustes, né? Eu tenho que incluir o P de A aqui em cima e o P de B aqui embaixo, beleza. Mas o que isso me diz? Isso me diz que se eu quiser calcular a probabilidade condicional numa determinada ordem, e nessa ordem for difícil de calcular, eu posso usar o teorema de Bayes para trocar a ordem, né, do condicionamento. Então, ó, foi exatamente o que a gente obtém aqui, como teorema de Bayes. A gente obteve o P de A dado B igual a P de A vezes P de B dado A dividido por P de B, certo? Bom, e aí tem esse finalzinho, né? Se você tiver que o P de B você puder escrever como dentro de uma partição, então você pode fazer essa decomposição que está aqui embaixo, tá? Mas eu não vou mostrar isso agora, porque isso não é novidade, né? A gente já viu que P de B a gente pode escrever assim: B dado a 1 e A1 mais B dado a N, assim sucessivamente. E aí eu queria mostrar para vocês só um exemplo, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais exemplos aqui. Eu vou pular esse exemplo. Posso pular esse e começar com o teste de diagnóstico direto? Não, acho que é melhor fazer um exemplo, porque esse exemplo aqui é mais numérico. Então, vamos fazer esse exemplo 8, para treinar um pouco essa noção, né, de trocar a ordem do condicionamento. Então, esse exemplo diz o seguinte: considere duas moedas, sendo uma honesta e a outra biezada, cuja probabilidade de cara é 3/4, tá? Então, aqui, ele definiu dois eventos. O evento A... não, vou começar com o evento F, tá? Como ele fez aqui. Eu vou chamar de F o seguinte evento. Porque até aqui, ele fala das moedas, né? Então, ele diz, tem uma que é honesta e a outra que é viesada. Ou seja, que a probabilidade de cara é 3/4, ao invés de ser meio, né? Que é o usual. Então, vou chamar de F o evento que representa a moeda viesada, a moeda honesta, digamos, tá? Então, eu vou chamar talvez de cara, onde C, o resultado coroa, digamos. Ele queria estar falando de cara, né? Então, acho que é mais imediato se eu botar o casinho, tá? Então, eu gosto de botar K para cara, porque, enfim, né?
o K pega essas duas primeiras letras, então é fácil saber que eu estou chamando de K. Né? Então, o que ele diz na questão? Ele diz que se eu peguei a moeda honesta, ou seja, dado que a moeda é honesta, que é o evento F, eu tenho que a probabilidade de cara é meio, certo? Porque, bom, dado que a minha moeda é honesta, a chance de dar cara é meio. Ele também me diz que, dado que a moeda não é honesta, ou seja, dado F complementar, a chance de cara é de 3/4, tá? Então, até aqui, só transcrevi as informações da primeira frase. Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa forma com que eu escrevi? Não. Beleza. Então, vamos lá, vamos continuar vendo o que ele fala. Escolhemos uma das moedas ao acaso, então efetuamos 3 lançamentos. Em todos os lançamentos, o resultado foi cara. Bom, então aqui para complementar, porque ele está falando que ele joga a moeda várias vezes, né? No caso, 3 vezes. Então, ao invés de deixar vago assim, resultado cara, eu vou definir um KI, então um K com I embaixo, que é resultado cara no lançamento I, tá? No lançamento I. No lançamento I, onde esse I, ele pode ser o primeiro lançamento, o I pode ser ou igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, tá? Então, aqui eu posso falar assim, ó, K, a probabilidade de dar cara no iésimo lançamento, dado que a moeda é honesta, é meio para todo I. E cara no iésimo lançamento, ou seja, no lançamento I, é 3/4 para todo I. Se for no primeiro lançamento, 3/4. No segundo também, 3/4. No terceiro, 3/4. Porque ele escolhe uma das moedas e depois faz os lançamentos. Tá bom? Aí ele fala o seguinte, ó, em todos os lançamentos, o resultado foi caro. Então, o que ele diz é que ocorreu o seguinte, K1 e K2 e K3, não foi isso? Então, ocorreu esse evento. Foi cara no primeiro lançamento, e cara no segundo e cara no terceiro. Então, dado essa informação, qual é a probabilidade da moeda honesta ter sido escolhida? Então, ele está fazendo a seguinte pergunta. Qual é a probabilidade dele ter escolhido a moeda honesta, dado que aconteceu K1 e K2 e K3? Tá? Então, é essa a probabilidade que ele quer calcular. Bom, e aí, como é que eu posso fazer? Olha, nota o seguinte, né? Nota que eu tenho a probabilidade no sentido contrário, né? No sentido inverso. Então, se eu tiver condicionado a F, aí eu sei calcular as probabilidades de cara ou de coroa, né? Porque se eu sei que a moeda é honesta, eu ajusto a minha probabilidade de cara de acordo com o resultado. Então, eu gostaria de trocar, né? Para isso, eu posso usar o teorema de Bayes. Então, o que o teorema de Bayes me diz? Que eu posso escrever, eu posso trocar essa ordem aqui, então vai ficar K1, interseção K2, interseção K3, dado F, aqui P de F, certo? E aqui sobre P de K1 e K2 e K3. Tudo bem, pessoal? Isso que eu escrevi aqui, eu só usei a fórmula onde o A, onde esse aqui era o evento B e esse aqui era o evento A, certo? A, E. Então, deu B dado A vezes P de A sobre P de B, certo? Bom, e agora é tranquilo, né? Porque eu já sei calcular essas probabilidades aqui. O que representa essa probabilidade? Essa probabilidade quer dizer que, dado que eu escolhi a moeda honesta, saiu cara, cara, cara. Se aqui eu tenho a moeda honesta, então a probabilidade da cara, cara, cara é meio vezes meio vezes meio, certo? Tá? Porque eu escolhi a moeda honesta. Então, isso aqui mata essa primeira parte.
qual é a probabilidade de F? Bom, F significa o quê? A probabilidade de eu ter escolhido a moeda honesta. Bom, se só tem duas moedas e eu escolhi aleatoriamente, essa chance é de meio, né? Tem meio de probabilidade de eu ter escolhido a moeda honesta. Tá? Agora, vamos fazer essa daqui de baixo. Essa daqui é um pouquinho mais chata, porque aqui eu não estou condicionando a nada, né? Então, nota que essa probabilidade pode dar meio vezes meio vezes meio, se a moeda honesta tiver escolhida, ou sido escolhida, ou então ela pode dar 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos, caso eu tenha escolhido a moeda falsa. Então, isso aqui me dá uma pista de que, na verdade, eu devo fazer aparecer o condicionamento que eu gostaria, né? Que é na escolha da moeda. Então, pessoal, vê se vocês concordam comigo com isso que eu vou escrever. Então, eu tenho que calcular essa probabilidade aqui, que é a probabilidade de cada nos 3 lançamentos. Essa probabilidade de cada nos 3 lançamentos, né, pode ter acontecido isso, dado que a moeda escolhida foi honesta, vezes a probabilidade da moeda ser honesta, ou então pode ter acontecido as 3 caras, dado que foi escolhida a moeda viesada. Certo? Tudo bem? O que eu usei aqui embaixo foi aquela lei das probabilidades totais. Certo? Tudo bem, pessoal? Esse ponto? Isso quer dizer que ou deu cara nos 3 lançamentos, dado que a moeda... Na verdade, eu devo ler na ordem contrária, né? Quando eu estou falando de cara nos 3 lançamentos, quer dizer, ou eu sorteio a moeda honesta, e aí, dado que a moeda é honesta, aconteceram as 3 caras, ou então, eu sorteio a moeda que é viesada, e dado a moeda viesada, eu calculo a probabilidade das 3 caras. Tá? Bom, então isso aqui vai dar o quê? Essa primeira parte aqui de cima, a gente já pode calcular como sendo 1/8 vezes meio, que é 1 sobre 16. Sobre... Agora vamos calcular essa. Bom, aqui dá 3 caras, dado que a moeda é honesta. Então, se a moeda é honesta, dá 3 caras, é 1/8, certo? Que é isso que eu escrevi aqui. Vezes a probabilidade da moeda ser honesta, é meio. Mas, aqui, tenho 3 caras, dado que a moeda não é honesta. Se a moeda não é honesta, a chance de cara é 3 quartos. Então, para dar 3 caras, é 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos, certo? Então, isso é essa primeira parte. Vezes P de F complementar. Qual é a probabilidade de escolher a moeda que não é honesta? É meio, certo? Bom, então, isso aqui dá 1 sobre 16, dividido por 1 sobre 16, que é essa parte, mais 3 vezes 3 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16, vezes 4 vezes 2 é 8. Aí, para simplificar, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 16. Então, isso corta, isso corta, isso corta. Então, vai dar 1 sobre 1 mais 27 sobre 8. Tá bom? Então, se eu quiser saber a quantidade certinha, eu venho aqui e faço a conta. Vou abrir o R para poder fazer a conta. 1 dividido por 1 mais 27 sobre 8. Tudo bem? Então, isso deu... Nossa, está pequena, né? Deixa eu aumentar aqui. Zoom in, zoom in, zoom in. Tá? Então, isso deu 0,23, aproximadamente, tá? Arredondei para 2 casas. Certo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Nessa conta? Não?
ver se alguém escreveu alguma coisa no chat, às vezes. Não? Tá, beleza. Pessoal, rapidinho, deixa eu só... Vou só pegar uma água lá dentro e já volto. Não vou demorar. Desculpa a demora, pessoal. Tá precisando beber água, minha garganta estava assim. Bom, então tá, vamos voltar. Então, pessoal, tudo bem? Deu para entender esse ponto? O teorema de Bayes, o que ele faz ele permite a gente escrever um condicionamento que vinha em uma ordem em função do condicionamento na outra ordem, tá? Na outra ordem de condicionamento, tá? Isso vai ser importante porque, em muitos casos, a gente quer calcular a probabilidade com uma ordem de condicionamento diferente daquela ordem que foi a informação dada para a gente. Bom, um exemplo claro disso é o exemplo dos testes diagnósticos. Então, vamos ver se a gente consegue relembrar um pouco, agora que está tendo, desde que começou a questão da pandemia, né, de Covid, e principalmente lá no início, né, se falava muito dos testes, né, dos testes para identificar se a pessoa tem a doença ou não. E aí sempre vinha aquelas frases, bom, nem sempre, né, mas muitas vezes vinha aquelas falas sobre probabilidades no sentido de, o teste tem uma probabilidade de falso positivo, o teste tem uma probabilidade de falso negativo. E aí a gente precisa, né, usando o teorema de Bayes, a gente consegue entender com mais clareza o que essas probabilidades significam. E a gente consegue usar a probabilidade adequada à nossa situação, tá? Que nem sempre, que não é nem a probabilidade de falso positivo e nem a de falso negativo, tá? Então vamos falar um pouco mais de detalhe para a gente entender esse ponto, que é um ponto muito importante. Então, no teste de diagnóstico, tipicamente, um paciente é testado por uma doença, né? E a gente tem dois eventos, né, principais, que o primeiro deles é o evento D, que representa o paciente testado tem a doença. Então, esse D é de doença. Então, esse é o estado do paciente. O paciente tem aquela doença. Esse é o evento. Ou seja, o paciente está contaminado com a COVID, digamos, tá? E T, que é o resultado do teste. Então, o T representa o resultado do teste para esse paciente é positivo. Então, os eventos D e T são diferentes. O evento D significa o paciente tem COVID e o evento T quer dizer o teste deu positivo, tá? Então, o que eu quero dizer é que, por mais que, digamos, na maioria das vezes coincida, não é necessariamente verdade que se o teste deu positivo, a pessoa tem a doença. E também não é necessariamente verdade que se a pessoa tem a doença, o teste vai indicar positivo. Então, uma coisa é o status do paciente e outra coisa é o resultado do teste. Se o teste for um bom teste, na maioria das vezes, esses dois resultados vão coincidir. Mas eles não são a mesma coisa, eles não significam a mesma coisa, tá? Bom, e aí tem algumas terminologias nessa situação de testes. Existe uma característica que se chama sensibilidade do teste, que é a probabilidade de testar positivo, dado que eu tenho a doença. Outro conceito então, esse aqui é a probabilidade de testar positivo, dado que eu tenho a doença. Se o teste for bom, esse valor tem que ser alto, certo?
Porque dado que eu estou doente, eu quero testar positivo, né? Eu quero que o meu teste indique que eu tenho a doença. E existe outro conceito chamado especificidade, que é a outra coincidência, né? Coincidência, assim, significando, né, que as duas coisas que o teste indica corretamente, né? Então, a outra circunstância é, quando eu não tenho a doença, eu quero que o teste não dê positivo, ou seja, dê negativo. Então, se for um bom teste, eu também quero que esse valor seja alto. Por valor alto, eu digo próximo de 1, tá? Bom, e existem os erros. Então, essas duas primeiras situações são situações de acerto do teste. Eu tinha doença, testei positivo. Não tinha doença, testei negativo. Agora, os próximos são erros, tá? Então, o primeiro erro é o falso negativo, ou seja, o teste deu negativo, mas foi um teste falso, ou seja, eu tenho a doença, tá? E o segundo caso de erro é, se eu não tenho a doença, né, dado que eu não tenho a doença, eu testei positivo. Então, esses dois últimos são erros, certo? Tá? Então, o teste tem as suas possibilidades de acerto e suas possibilidades de erro. Tipicamente, eu quero que a probabilidade do erro seja pequena e quero que a probabilidade do acerto seja alta. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho em termos de... acho que é melhor deixar aqui, né? Em termos do que é interesse para mim, né? Para eu que fiz o teste. Então, vamos supor lá que eu fiz o teste de Covid e o teste deu positivo. Então, testei e deu positivo. O que eu quero saber? Eu quero saber, bom, qual é a probabilidade de que, uma vez que eu testei positivo, né, qual é a probabilidade que, dado que testei positivo, eu tenha a doença, certo? Então, essa é a probabilidade que eu quero, certo? É essa que me interessa. Por quê? Porque eu já testei positivo e quero saber a probabilidade de eu ter a doença. Nota que isso é diferente da probabilidade informada, tipicamente informada nos testes, que é a probabilidade de testar positivo dado que eu tenho a doença, certo? Então, por quê? A gente vai ver, na maioria das divulgações do teste, eles dão a probabilidade de falso negativo e falso positivo. E as pessoas, às vezes, elas não percebem que o que a gente quer é a ordem contrária, tá? Então, isso aqui é o que, de fato, a gente tem especificado mais, de forma mais direta. Então, quando sai o teste, ele dá qual a probabilidade de falso negativo e qual a probabilidade de falso positivo, tá? E aí as pessoas, às vezes, elas acham, dado, eu vou olhar só para a probabilidade de falso positivo ou só para de falso negativo. E, na verdade, não, você tem que olhar no condicionamento trocado. Então, vamos ver o exemplo. Então, suponha que a gente tem uma doença que está presente em 1% da população. O que isso quer dizer? Que se você pegar uma pessoa aleatoriamente na população, a chance dela estar doente é de 1%. Ou seja, P de D, 0,01. Tudo bem? Porque essa doença afeta 1% da população. E suponha que a especificidade, que a sensibilidade e especificidade do teste sejam de 95%. Então, suponha que a probabilidade do teste dar positivo, dado que eu tenho a doença, é igual a 0,95, e a probabilidade de eu testar negativo, dado que não tenho a doença, também seja 95%. E aí eu peço para calcular, né? Quem é P de D dado T. Bom, então a solução eu não vou escrever aqui do lado não, tá? Eu vou usar o que já está escrito no slide. O que é P de D dado T? Então, eu posso usar o teorema de Bayes. Por quê? Aqui eu quero doença, dado que testei positivo. Só que eu tenho as probabilidades trocadas. Eu tenho sensibilidade e especificidade, que dizem respeito ao condicionamento invertido, de testar positivo, dado que tenho a doença. Então, eu vou obter, pelo teorema de Bayes, vai dar P de T dado D, que é a ordem trocada aqui, né? Vezes P de D, dividido por P de T, tá? Bom,
e aí como é que eu faço agora, né? O denominador, e aí no teorema de Bayes, tipicamente você tem que manipular o denominador. O denominador é a probabilidade de testar positivo. Então, ó, eu tenho as probabilidades de testar positivo dado que eu estou doente e a probabilidade de testar negativo dado que eu estou doente. Então, como é que eu faço, como é que eu lido com o caso de ter testado positivo? Bom, eu posso ter testado positivo tendo estado doente e, dado que eu estou doente, testei positivo, ou então eu posso não estar doente e, dado que não estou doente, testei positivo. Então, ó, testar positivo acontece nesses dois casos. Se eu tiver a doença ou se eu não tiver a doença, tá? Então, como é que fica, né? Então, vai ficar da seguinte forma. P de D dado T é P de D vezes P de T dado D sobre... Aqui embaixo, eu vou só reescrever a fórmula. Mais P de... Quem é D complementar, né? P de D complementar. Acho que eu posso deixar assim, vezes P de... Vezes P de... E aqui é P dado D complementar. Né? Bom, e aí, como é que eu faço agora? Eu tenho que usar essas probabilidades que foram ditas aqui acima. Então, vai ficar P de D é 1%, vezes P de T dado D, 0,95, sobre P de D, 0,01, vezes P de T dado D, 0,95, mais P de D complementar. Bom, se a probabilidade de D é 1%, a do D complementar é 99%. Vezes, quem é P de T dado D complementar? Bom, esse eu não tenho, certo? Eu quero calcular P de T dado D complementar, eu só tenho essa. Bom, mas aí vou lembrar, né, que a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do evento em questão, tá? E se eu condicionar um evento, tanto faz, não altera, né, as leis de probabilidade. Ou seja, a chance de eu testar positivo, dado que eu estou doente, que eu não estou doente, é 1 menos a probabilidade de eu testar negativo, dado que não estou doente, tá? Então, é isso que essa fórmula aqui nos diz. Então, aqui embaixo, eu posso trocar essa parte aqui por isso. Então, aqui vai dar 1 menos P de D de T complementar dado D complementar. Tá? Então, vai ficar 0,01 vezes 0,95 sobre 0,01 vezes 0,95 mais 0,99 vezes 1 menos esse valor de 0,95 vai dar 0,05, tá? Bom, e agora é só fazer a conta. Então, vamos lá. 0,01 vezes 0,95 dividido por 0,01 vezes 0,95 mais 0,99 vezes 0,05. Então, deu 16%, tá? Aproximadamente. Alguma dúvida, pessoal, nessas contas? Deu para entender ou ficou algum ponto que ficou esquisito? Professor, eu acho que eu só não entendi essa última parte do 1 menos P de T complementar. Essa aqui? Eu acho que eu viajei no vídeo onde veio o resultado. Beleza.
Então, o que aconteceu? Eu tenho que calcular essa probabilidade aqui, né? Ela surgiu daqui, essa expressão. Então, o que é isso? Isso vou escrever até aqui, ó, T dado D complementar, representa o quê? Representa, o teste foi positivo, né? Dado que não tenho a doença, né? Não é isso? Então, teste positivo, dado que não tenho a doença. Então, o que eu fiz foi, eu calculei como sendo 1 menos esse evento aqui, a probabilidade desse evento aqui, não foi? 1 menos P de T complementar dado D complementar. O que é o T complementar dado D complementar? É a chance do teste ser negativo, dado que eu não tenho a doença. Certo? Aham. E aí, ó, concorda comigo que se eu somar as probabilidades desses dois eventos tem que dar 1? Porque ou o teste dá positivo ou o teste dá negativo, dado que eu não tenho a doença. Então, se eu não tenho a doença, a probabilidade de eu testar positivo mais a probabilidade de eu testar negativo vai ter que dar 1, né? Então, foi isso que eu fiz. Como eu sei que essa probabilidade e essa daqui somadas dão 1, é porque uma é igual a 1 menos a outra, tudo bem? Ah, tá. Eu verifiquei isso aqui, ó, T dado D complementar mais P de T complementar dado D complementar é igual a 1, tudo bem? Sim, sim. E aí eu posso escrever assim, T dado D complementar é igual a 1 menos P de T complementar dado D complementar. Só que na hora que eu fui justificar, eu escrevi assim direto, entendeu? Sem passar por esses pontos. Mas deu para entender? Uhum, entendi. Eu estava perguntando também dos valores. Ah, dos valores, tá. Desses aqui que eu substituí? Não, não desses, do próximo, no caso que deu 0,05. Aí você só substituiu direto, né? Isso, porque esse 0,05 ele veio daqui, nesse pedaço. Então, esse pedaço aqui, ele era 1 menos, quem é T complementar, D complementar? 0,95. Então, se eu fizer a conta, isso aqui é 95%. 1 menos 95% dá 5%. Aí eu botei aqui o 0,05. Tudo bem? Sim. Tudo bem, valeu. De nada. Bom, pessoal, se ficar na dúvida assim, dessas formas, você pode sempre recorrer à interpretação do que elas querem dizer em português, tá? Além disso, poderia lembrar também que foi o jeito que eu fiz, tá? Eu fiz rápido assim, porque lembra que na aula passada a gente comentou o seguinte, ó, a gente tem, né, essa é a lei de probabilidade incondicional, certo? P de um evento T é 1 menos a probabilidade do seu complementar, certo? Isso aqui a gente viu lá nas primeiras aulas. Então, a probabilidade de um evento é 1 menos a probabilidade do seu complementar. E a gente viu também em uma das aulas que se a gente condicionar, se a gente pegar uma expressão que vale incondicionalmente e condicionar tudo a um mesmo evento, todas as ocorrências dessas probabilidades, a gente condicionar ao mesmo evento, a regra de probabilidade continua valendo, tá? Então a gente poderia lembrar dessa relação também. Então foi isso que eu fiz quando eu escrevi isso aqui. Eu estava pensando primeiro em P de T igual a 1 menos P de T complementar, e aí eu vi, se eu condicionar todas as probabilidades que aparecem numa fórmula ao mesmo evento, ao condicionamento do mesmo evento, aquela fórmula continua valendo. Então foi assim também que eu cheguei nisso de forma mais imediata. Mas também dá para simplesmente interpretar o que dizem os eventos para a gente conseguir fazer essa relação, tá? Mais alguma dúvida, pessoal, nessas contas ou na forma com que eu resolvi o problema? Vou botar essas coisas aqui para... Né? Bom, então vamos botar uma coisa curiosa aqui, certo?
A primeira coisa, a probabilidade, esses dois eventos são acertos do teste, certo? Aqui o teste acerta indicando positivo e aqui o teste acerta indicando negativo. Então, essas probabilidades de acerto do teste são bem altas, concorda? Mas não é essa a probabilidade que eu quero saber quando quando eu tenho o resultado do teste, né? Porque elas dizem respeito à probabilidade. Vamos supor que eu fiz o teste e o teste deu positivo. Será que eu estou nesse caso aqui? Ora, não. Por quê? Porque nesse caso é a probabilidade do teste dar positivo, dado que eu tenho a doença, né? Então, não é essa a probabilidade que eu quero. Se eu testei positivo, eu quero saber a probabilidade de ter a doença, dado que testei positivo. Então, foi isso que motivou esse cálculo, né? Porque é isso que eu quero saber. Se eu testei positivo, eu quero saber qual a chance de eu estar doente, né? Eu não quero saber o contrário, eu não quero saber qual é a probabilidade de eu testar positivo, dado que eu tenho a doença. Não quero isso. Eu quero saber a chance de eu estar doente, dado que testei positivo. E aí, pelo teorema de Bayes, a gente obteve essa probabilidade de 16%. Então, nota como cai, né? Nesse caso, olha o que aconteceu. A probabilidade de verdadeiro positivo era de 95%. Mas a chance de eu estar doente, dado que testei positivo, é bem pequena, é de 0,16. Então, o primeiro ponto é que, quando eu vou olhar para a probabilidade de estar doente, dado que testei positivo, essa probabilidade pode ser drasticamente menor do que a probabilidade do verdadeiro positivo, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, precisa realmente fazer essa conta, né? Isso vem especificado nos testes, né? Essas probabilidades. Mas é interessante que a gente saiba que são coisas diferentes. P de D dado T não é a mesma coisa que P de T dado D. E, inclusive, essas probabilidades podem ser drasticamente diferentes umas das outras, tá? Então, o que a gente tira de consequência disso? Para que a probabilidade de eu estar doente, dado que testei positivo, seja alta, essa probabilidade de verdadeiro positivo deve ter que ser bem alta. Ou essa daqui também deve ter que ser bem alta, mais do que 95%. Tá? E aí, tendo isso em vista, eu peguei aqui uma tabelinha com alguns dos testes que foram feitos, tá? Isso aqui tem no site lá da Anvisa, e desse link, é aqui que eu não consigo clicar por causa do programa que eu abri, mas no slide que vocês têm, vocês conseguem clicar e pegar a tabela completa, tá? Se eu peguei no final do ano passado, e é interessante porque ele dá aqui todos os testes, né? Quer dizer, todos. Aqui eu só peguei alguns, mas lá ele tem vários dos testes possíveis que estavam sendo feitos. E olha só, aqui ele dá as probabilidades, né? Ele diz qual é a sensibilidade do teste, qual é a especificidade, né? Então, o que é a especificidade? A especificidade é o P de T. Peraí. Acho que a especificidade é T complementar dado D complementar. Deixa eu voltar para certificar. Isso, T complementar dado D complementar. Então, ó, ele informou essa probabilidade. E a especificidade do teste? A especificidade é testar positivo dado que tem uma doença. Tá? Então, nota que essas coisas elas são informadas, né? A gente tem as probabilidades. Nota que a sensibilidade foi bem menor do que os 95% que eu dei antes para vocês. Mas a especificidade foi muito maior, quase de 1. Esse outro teste, ele tem uma sensibilidade parecida e especificidade também parecida com a do teste anterior. Vamos ver um outro. Esse aqui, que usa IgG e IgM. Olha só como é que esse teste aparentemente é bem melhor do que esse daqui, né? Porque a sensibilidade é quase 1, ou seja, a probabilidade de testar positivo, dado que eu tenho a doença, é quase igual a 1, e a especificidade é de 98%, também é alta. Aqui a especificidade é menor do que essa. Então, cada teste tem suas características de probabilidade, tem suas características de sensibilidade e especificidade, tá?
E a partir dessas características, a gente precisa fazer as contas para descobrir qual é a chance de que, se eu testei positivo, eu tenha de fato a doença. E aí vamos fazer um exemplo usando esses números de fato, né, para a gente ver como isso acontece na prática. É legal, porque se vocês forem fazer algum teste, geralmente vem informado, tem essas informações. Então, é interessante porque dá para a gente ter uma noção, né, da probabilidade do teste acertar. Então, vamos lá. Para fazer esse teste, para fazer esse exercício, vamos supor que a prevalência de Covid-19 seja de 1% na população. Isso quer dizer que, no momento de fazer o teste, eu tenho 1% da população infectada naquele momento, tá? Isso é um número chutado, não tem como a gente saber ao certo qual é, tá? Qual é esse valor. Então, vamos supor, né? Vamos fixar que essa seja a prevalência na população, ou seja, P de D é 0,01. E aí eu peguei do slide anterior esse teste, que é o Rapid Test, que tinha sensibilidade 86 e especificidade 9957. Foi o primeiro, tá? Peguei esse primeiro aqui. Esse. Então, anotei aqui as informações. Ó. Sensibilidade 0,864 e especificidade 0,9957. Bom, aí supõe, então, que eu tenha feito o teste e tenha dado positivo para mim. Então, o teste deu positivo para a doença. Aí eu quero saber qual é a chance de eu estar doente, de fato, dado que testei positivo. Então, o interesse de quem testa positivo é em P de D dado T. Bom, aí pelo teorema de Bayes, né, como o resultado do teste me dá o condicionamento teste dado doença, e eu quero doença dado teste, eu tenho que usar o teorema de Bayes. Então, do teorema de Bayes eu tenho, isso pode ser escrito como P de T dado D vezes P de D, dividido por P de T. Bom, e P de T é o quê? Testar positivo, então eu posso testar positivo. Eu posso estar doente, e aí, dado que eu estou doente, testo positivo, ou então eu posso não estar doente, e dado que não estou doente, testo positivo. Então, essas duas expressões são iguais, aí agora é só substituir os valores. Então, ó, daria o seguinte, P de D, que é a prevalência do teste, é de 1%, vezes P de T dado D, 0,864, dividido por probabilidade de estar doente é 0,01 vezes, aqui, T dado D, 0,864, mais, essa segunda parte é não estar doente, que é 0,99, vezes P de T dado D complementar. Como é que eu faço essa parte? Bom, eu tenho que usar a especificidade, né? Só que aí, ó, a especificidade é T complementar dado D complementar. E eu quero P de T. Então, tem que ser 1 menos esse valor. Então, vai dar 1 menos 0,9957. Tá? Então, olha só, pessoal, o que aconteceu. Depois de fazer a conta, aí você pode fazer isso lá no R e tal, a gente chega ó, a 67%. Tá? Então, de novo, nota como é diferente, né? Como esse valor e esse valor aqui são bem diferentes uns dos outros, tá? Então, a sensibilidade era de 86%, mas a chance de eu estar doente, dado que testei positivo, é de 67%, tá? Então, nota que tem essa característica, né? Essa diferença. E, às vezes, na correria, ou a pessoa que não entende muito bem, né, dessa questão de probabilidade, ela pode achar que se ela testou positivo, a chance dela estar doente, de fato, é isso, é 86%. E não é. Na verdade, é essa chance daqui, tá? Bom, tem algumas observações, né? Então, a primeira delas a gente precisa de uma estimativa da probabilidade de doença na população, ou seja, da prevalência da doença. Isso aqui só pode ser estimado, a gente nunca sabe exatamente qual é a prevalência, tá? Então, é difícil de saber. Então, isso vai depender, se a prevalência for 1%, o valor dá 67. Se a prevalência for de 2%, esse valor vai ser diferente.
Se a prevalência for 3%, vai mudar também. Então, é bem dependente da prevalência, não fica difícil a gente saber exatamente qual seria essa probabilidade aqui. É por isso que, tipicamente, os testes, eles dão essas probabilidades, porque essas são mais fáceis deles calcularem. Essa daqui é mais difícil, porque depende da prevalência na população, tá? Bom, e aí eu fiz um exercício, que era o seguinte, eu pensei, vamos ver o que acontece quando eu mexo nessas probabilidades, né? Quando eu mexo na sensibilidade e na especificidade. Lembrando, a sensibilidade é testar positivo, dado que estou doente, e a especificidade é testar negativo, dado que não estou doente. Bom, e aqui eu fixei uma prevalência de 1%. Essa prevalência é P de D, tá? Esse caso 1 era o rapid test que a gente fez antes, tá? Bom, e aí eu mudei algumas coisas. Primeira coisa foi, eu peguei esse 999 e 98. Esses dois valores correspondem a esse teste aqui, ó, ao IgG e IgM. 99 e 98. E eu coloquei aqui embaixo, tá? Só para a gente comparar. Esse segundo era exatamente aquele teste IgG e IgM. Quando a gente coloca esse teste aqui, a chance de eu estar doente, dado que testei positivo, é bem menor, é 0,34, certo? Bom, olha só que estranho, né? Porque a sensibilidade foi muito maior do que a sensibilidade do teste anterior. Então, essa sensibilidade foi bem maior, mas o que piorou no teste? A especificidade. A especificidade piorou um pouquinho, né? De 99,5% caiu para 98%. Apesar de eu ter aumentado drasticamente a sensibilidade, a especificidade diminuiu um pouquinho. Essa queda na especificidade ocasionou uma queda bem brusca, né, praticamente metade na probabilidade de eu estar doente, dado que testei positivo, tá? Então, tem essa característica, né? Às vezes, o que a gente pode pensar assim, a gente pode pensar que, bom, esse segundo teste, ele é bem melhor nesse sentido, né, do que o outro. E, na verdade, não, porque a gente pode pensar, esse aqui é quase 1, esse aqui é 0,98, então esse teste vai ser muito melhor. E, na verdade, não. Na verdade, esse aqui tem chance maior de eu estar doente quando o teste é positivo. Bom, tem uns poréns, né? O primeiro porém é que, na tabela, eu tinha a sensibilidade, né? Se eu der um zoom aqui para vocês, eita. Se eu der um zoom para vocês aqui, eu vou ter o seguinte, ó. A sensibilidade está maior do que 99,9%. E aqui, ó, eu coloquei só 90, naquela conta, eu coloquei 99,9%. Mas se está maior, eu poderia, de repente, ter 0,99978. E aí, enfim, a depender do valor que seria essa probabilidade, pode alterar aqui, né, esse P de D dado P, que é o que a gente quer no final. Pronto. Bom, então tem esse porém. Aí fiz alguns testes, eu pensei assim, bom, parece que essa prevalência baixa necessita de uma especificidade bem alta para dar um teste com alta probabilidade positiva. Aí eu fiz o quê? Eu peguei esse zero, vamos supor então que eu tenho o mesmo teste anterior, só que eu consigo 1% a mais de especificidade, então saltou para 99%. Quando eu faço isso e mantenho o resto constante, já deu 50% o P de estar doente, dado que testei positivo, tá? E se eu aumentar ainda mais, né? Por exemplo, se eu tivesse um teste que desse a sensibilidade do segundo teste combinada com a especificidade do primeiro teste, qual seria a probabilidade de eu estar doente, dado que testei positivo? Seria de 70%, tá? Então, pessoal, isso vai depender muito da prevalência, se essa prevalência aumentar, esses valores alteram, se ela diminuir, os valores alteram também, tá? Mas é só uma forma de ilustrar aqui para vocês como é que funciona. Então, assim, se a prevalência aumenta, essas probabilidades vão aumentar também. Tipicamente, o que acaba acontecendo é que para prevalências baixas, a especificidade alta é o mais importante. A especificidade tem que ser bem alta, tá?
E conforme o valor da prevalência vai aumentando, eu posso ter especificidades mais baixas e conseguir P de D dado T mais altos, mesmo assim, tá? Então, sei lá, quis ilustrar com esse exemplo, porque é um exemplo bem aplicado, né? Que eu acho que é mais de interesse, para a gente ver que, de fato, as probabilidades que a gente quer e as probabilidades que são medidas são diferentes, e a gente tem que fazer a conta para obter estimativas, né, dessa probabilidade que, de fato, é de interesse. E a parte mais difícil é saber qual prevalência utilizar. Essa é a parte sempre bem mais complicada, porque tem que estimar essa prevalência na população. Tudo bem, pessoal? Ô, professor, então a especificidade ela vai impactar mais do que a sensibilidade quando a gente estiver falando se o teste é bom ou não? Se a prevalência for baixa, tá? Porque se a prevalência for baixa, isso é só com prevalência baixa, que foi 1%. Se a prevalência é baixa, vamos pensar o que isso quer dizer. Isso quer dizer que poucas pessoas estão infectadas na população naquela hora. Se poucas pessoas estão infectadas naquela hora, o que acontece é que se eu não for fazer o teste, né? Então, se eu não for fazer o teste, e simplesmente tiver que chutar se a pessoa está infectada ou não, no meu chute seria de 1% da chance dela estar infectada, certo? Porque essa é a prevalência, se eu não fizer nenhum teste. Então, quando eu for fazer o teste, né, para aquela pessoa, o teste, ele tem que ser capaz de errar com menos de 1% de chance, né? No universo de pessoas que têm a doença, né? Então, tem um pouco isso. A prevalência é muito baixa, é muito fácil eu prever que a pessoa não tem a doença, certo? A prevalência é baixa na população, ela quase não acontece, então é fácil eu chutar que a pessoa não tem a doença e acertar, porque 99% das pessoas não têm a doença. Então é isso que dificulta. Se a prevalência for muito alta, aí vai acontecer o contrário. Provavelmente eu vou precisar ter uma sensibilidade bem alta, tá? Ó, aqui embaixo, eu coloquei um exemplo com 2% de prevalência, aumentando só um pouquinho. E olha como aumentou os valores. Eu vou anotar aqui do lado para a gente poder comparar. 0,67, 0,34, 0,5, 0,7. Nesse slide, eu mantive as mesmas probabilidades. Não, as mesmas não. Mantive as mesmas probabilidades, só alterei a prevalência. E olha como mudou. De 67 passou para 80, de 34 passou para 0,5, de 0,5 para 67 e de 0,7 para 0,82. Então depende bastante, né? Mas tipicamente é isso. Se a prevalência for baixa, a especificidade é o mais importante, ela tem que ser quase igual a 1. Se a prevalência for alta, a sensibilidade vai ser mais importante. Tudo bem? Tudo bem, professor. Bom, pessoal, faltam 7 minutos só. Não vai dar tempo de eu falar sobre a equação de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse é um conteúdo mais extra, mas eu acho legal falar dele com vocês, porque ele é mais aplicado mesmo, né, na área de vocês, lá da biologia. Mas como eu já estou muito tempo falando de probabilidade, e essa é uma parte que eu não vou cobrar na prova, né, ou nas listas, né, especificamente, mas eu acho que é interessante para vocês, eu vou gravar um vídeo à parte e colocar para vocês lá no YouTube, tá bom? Só falando sobre esse assunto. E aí na aula que vem a gente já vai ter terminado esse slide e vai começar a aula falando sobre o próximo assunto, que é variáveis aleatórias, tá? Porque senão eu vou ficar muito tempo até começar a variável aleatória. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo explicando essa parte do equilíbrio de Hardy-Weinberg e vou mandar para vocês. Tudo bem? Eu deixo lá no YouTube e vocês assistem como um conteúdo extra, tá bom? Ok. Bom, pessoal, então é isso. Faltam 5 minutos, eu já vou terminar aqui para dar tempo de vocês irem para a próxima aula.
Bom, então é isso, pessoal. A gente se vê amanhã e eu vou aproveitar esse tempinho, vou gravar o resto e já coloco lá no YouTube. Vou colocar essa primeira parte que já está lá no Gmail. Vou só pausar aqui a gravação.